Bom, então vamos iniciar aí, deixar gravado. Boa noite aí, Roberto. Pessoal que for assistir depois. Então hoje a gente vai aí para nossa segundo C do nosso modo específico 2, que é manutenção de compressores. É uma UC bem... Ela iniciou aí dia 25/11, semana passada, e vai até o dia 12/12. A gente tem duas atividades, um fórum de discussão, para falar sobre ele, e também uma SAP. Essa SAP, ela está vinculada à aula presencial, certo? Então, vamos primeiro falar do fórum de discussão. Fórum de discussão é esse aqui, ó, falhas comuns em compressores. Deixa eu ver aqui se aparece, porque eu acho que esse vídeo não está funcionando. Ó, tá, ótimo. Beleza, esse videozinho está funcionando. Então, beleza, achei que ele tá funcionando. Esse vídeo ele vai falar justamente sobre falhas comuns. Sobre essas falhas e citar algumas soluções para prevenir essas falhas em compressores. Então, vocês vão responder esse fórum aqui, tá bom? A SAP 1, ela é a primeira etapa. Vamos ler aqui e entender o que se pede. Então, ele tem esse título, né, mal do coração. Então lá, a recepcionista lhe passou uma ligação do seu João do supermercado Superbom pedindo para realizar uma inspeção no compressor de um sistema de climatização. Vou passar o problema para o técnico. O proprietário informou também que o profissional anterior que foi chamado para verificar o problema disse que o inconveniente provavelmente estava na compressão do fluido refrigerante e que ele não tinha os equipamentos adequados para verificar os parâmetros de trabalho e sanar o problema. O cliente disse ainda que o primeiro profissional informou que o sistema operava com fluido R22. O equipamento da partida trabalha por uns momentos e desliga em seguida. Seu João, o técnico da empresa vai visitar o supermercado e fazer os testes para verificar se o compressor está trabalhando conforme os parâmetros constantes no manual de operação do fabricante e analisar se é problema mecânico ou elétrico. Preciso lembrar de elaborar um relatório para ser enviado ao fabricante do compressor. Se for o caso, solicitar a troca do componente. Bom, então isso aqui é um relatório que vocês vão fazer após a realização do encontro presencial. Então, tudo que foi feito lá, uma ou duas páginas, vocês podem fazer como relato de aula, certo? Aí pode fazer essa entrega aí, pode ser feito digitalizado ou à mão. Bom, então é só fazer um relato de aula, por isso que eu falei que é vinculado à aula presencial. Certinho, Roberto? Dúvida no fórum ou nessa atividade aqui? Eu nem vi isso aí direito, mas eu acho que não, tem dúvida. Então vamos lá, vamos para o conteúdo. Então, justamente, né, essa parte de manutenção de compressores, então, por exemplo, aqui não vai aplicar muito, por exemplo, os compressores do tipo hermético, né? Um compressor do tipo hermético eu não consigo, por exemplo, fazer a troca de peças móveis ali, parte elétrica ou mecânica, né? Eu só consigo fazer uma drenagem de óleo ali e recolocar o óleo, mas não consigo fazer uma substituição. Se eu abrir, eu vou utilizar ele. Bom, então falando um pouco dos compressores, né? Falando um pouco aí dos compressores, ele tem que atender, né, para ele realizar o ciclo de compressão de vapor, né, de refrigeração, ele tem que atender essas exigências, né? Então, conforme aí a Eletrobras propôs, então ele tem que ter baixo consumo de energia, dimensões reduzidas, durabilidade, alta segurança, operação silenciosa e um baixo custo de aquisição. E conforme a classificação, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, que é o deslocamento positivo ou volumétrico. Nessa classificação entre os compressores alternativos,
rotativo de palheta, rotativo de parafuso, rotativo de lobo e o scroll, né, que é de voluta. E o outro grupo é dos turbocompressores, que vai ser parecido mesmo com uma turbina. Ele pode ser rotativo centrífugo tendo de 1 a 8 estágios ou rotativos axiais, né? O outro é volumétrico, então um geralmente privilegia a pressão e o outro é a vazão, né? Então, falando dos compressores alternativos, é os mais difundidos, né? Ele utiliza lá um sistema biela-manivela, é o famoso ali pistão, né? Vai ter um pistãozinho ali, só que ao invés de gerar combustão, ele vai comprimir fluido refrigerante, né? Então ele succiona a pressão ali, uma pressão X e aumenta a própria pressão maior. Ele pode ser de simples ou duplo efeito, né? Pode ser classificado também quanto à disposição do cilindro, pode ser cilindro horizontal, vertical ou radial, né? A mesma disposição dos motores, né? Também. Então pode ser cilindro horizontal, vertical, né? Ou radial. Ele faz ali os motores de avião, né? E ele também pode ser de simples estágio ou múltiplos estágios, né? Então, por exemplo, eu quero adquirir uma pressão superior, que, por exemplo, uma câmara de compressão não é suficiente, eu posso fazer ela em N estágios para atingir aquela pressão. Então, eu posso pegar um estágio, comprimir de uma vez. Passo em outro estágio, só que, claro, eu tenho que observar também a capacidade do meu próprio fluido refrigerante, né? Então, a capacidade máxima ali de uma determinada pressão. Bom, o compressor hermético, né? Então ele tem o motor e o compressor alojado em uma mesma carcaça, né? Então, totalmente fechado ali por um cordão de solda. O vapor de sucção, ele entra pela parte superior, né? Então ele entra ali, o vapor entra pela parte superior e realiza também o resfriamento do motor elétrico. Então, ele acaba também atuando como um fluido de arrefecimento e depois ele é aspirado no cilindro. Então, o resfriamento do motor do compressor é realizado apenas com vapor aspirado por ele. Então, mesmo, né? Então, ele sai ali como vapor, mas mesmo esse vapor, ele consegue refrigerar ali o compressor, as partes mecânicas. Ele é utilizado também nos sistemas de pequena capacidade também, como os refrigeradores domésticos, né, os bebedouros, ar-condicionado de capacidade baixa, por exemplo, de janela split, e também nos comerciais de menor porte, então, por exemplo, ilhas de congelados, sorveteiras e alguns balcões expositores de pequena capacidade. Então, como eu falei, né, ele é hermético, então eu não consigo acessar as partes mecânicas, nem apenas a parte elétrica de acionamento aqui por fora. Aqui a parte elétrica por dentro também eu não consigo acessar. Então, não consigo só trocar o óleo, não consigo fazer nenhuma outra parte. Então ele é feito para ter uma vida infinita, atingiu essa vida, né, faz alguns testes, não correspondeu, você faz a troca. Deixa eu pegar esse. Então, um teste volumétrico, igual a gente faz lá na titulação. E eu não precisaria, eu não precisaria que ele me falasse de significado, mas eu já posso adivinhar. Achar esse videozinho aqui no meio. Estamos com problema, deixa eu ir, peraí. A gente entende o final da análise quando acontece o quê? Tipo, no caso, nós da menina, né? Situação ácido básico, quando ele transicionar ali para o meio. Estamos com problema, deixa comigo, vou resolver isso para que os prejuízos sejam mínimos. Ou seja, tem uma parada ali, né, emergencial. Você deve estar perguntando isso. Prazer, meu nome é Augusto, pega a programação prática e melhorias de processo CNC. Tá aí, já acaba. Por isso precisa de manutenção. A gente está falando de um teste também que vai. Uma hora depois cheguei lá, ele chegou lá, para verificar qual é o problema. É necessário que a gente utilize um processo para analisar. Ele viu que não havia possibilidade de inflação do pino, que vai passar uma peça de geometria simples, né, que poderia ser trocada ali. A gente vai fazer uma coleta e você vai ser a parte da solução, né? Então, você vai fazer uma coleta para ganhar tempo contaminado. Na bola da ilha, pegar o esboço suave,
vou passar, por exemplo, só descobrir um vaso sanitário. Aqui tem alguns conceitos iniciais, né? Por exemplo, apresentado ali, alguns passa uma pontinha suave ali na ele, talvez, sabe? Para isso, você deve estudar alguns métodos iniciais para que você vai aprender a operar mais CNC 10 vezes. De acordo com os procedimentos de qualidade, segurança ambiente e preservação do ambiente que envolve o processo CNC. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre o PNC, como funciona, quais são os tipos de equipamento, e a gente vai ter a programação manual do curso, começando a linguagem CNC, programação também. Pelas bactérias, só que a gente tem que entender, como eu falei para vocês na aula anteriormente, depois disso é coletado a programação manual do turno, para levar isso para uma inserindo dados ali no computador. Essa de fabricação ali, de acordo com uma programação manual, tá? Inserindo comandos a mais. Vou mostrar um vídeo aí do compressor aí. Coordenadas. Compartilhar aqui com o som. Hoje eu estou apresentando para vocês o compressor magnético alternativo. Nessa imagem é possível observar o volume de óleo na parte inferior. Por se tratar de um compressor de refrigeração e trabalhar com vários fluidos refrigerantes diferentes, o lubrificante tem que ser especificado de acordo com o tipo de fluido, ele tem que ser compatível com esse fluido. Então esse compressor ele apresenta a carcaça externa de acrílico justamente para evidenciar as partes internas do compressor. Aqui na lateral nós temos a caixa de ligação, a parte elétrica. É possível observar na parte interna do compressor, nesse ponto, o pistão, que é o sistema de compressão, o pistão junto com a camisa, com o elemento compressor. Esse elemento aqui na entrada, essa parte superior seria a entrada de fluido de gás, né, de fluido refrigerante vindo do evaporador. Essa tubulação interna corresponde à descarga do compressor que está conectada nessa saída. Além disso, é possível observar nesse vídeo o enrolamento do motor. O fluido refrigerante nesse compressor ele também ajuda a fazer o resfriamento do motor no caso de processo de compressão. Além desses detalhes, é possível observar também nesse vídeo o sistema de amortecimento, um compressor utilizado através de molas que são posicionadas convenientemente e eles auxiliam no processo de do amortecimento na vibração, no caso. Então, os D0 e X0 tem que ser aqui, para poder dar os comandos, os parâmetros ali para a peça. Bom, pessoal, tá rápido. Então, o movimento das coordenadas X e Z. Bom, então isso aí é o compressor, né? Tem as componentes ali, tá em acrílico, então fica melhor para a gente ver ali, né? O óleo por baixo, geralmente o pistãozinho ele é horizontal, ele fica na horizontal ali, tem a parte então da descarga, da sucção, e depois ele passa pela descarga. Já os compressores semi-herméticos, ele vai ter um cabeçote, no caso o cabeçote dele é removível, então você consegue então fazer a troca, né, de certos componentes do meu compressor. Então ele é ligado à câmara, né, tem um pistão, por meio do virabrequim até o motor, né, com um conjunto estator-rotor. Então ele permite uma melhor autorrefrigeração. Então o refrigerante entra na forma de vapor através do motor elétrico, mantendo a temperatura do rotor e do estator em níveis baixos, utilizando então menor quantidade de gás refrigerante. Então no caso aí da mesma forma que no hermético, o próprio fluido também atua como não lubrificante, mas um arrefecedor, né? Ele diminui a temperatura do sistema.
contribui até também para o óleo, né, não se aquecer. A gente sabe que também a viscosidade, ela influi diretamente conforme a temperatura. Esse sistema, esse compressor maior, então, ele é utilizado nos sistemas de refrigeração comercial de média ou alta capacidade. Então, a gente vê lá nos balcões expositores, câmaras frigoríficas e nos fabricadores de gelo. O compressor discos, né, ele vai ter um elevado desempenho e é para elevadas capacidades de refrigeração, também nos grandes balcões expositores em supermercados ou também sistemas de refrigeração comerciais integrados. Qual que é a razão dele ter esse alto rendimento? É para a utilização das válvulas discos, esse tipo de válvula aqui, ó. Essas válvulas é responsável pelo processo de admissão e descarga. Devido ao seu projeto, ele permite reduzir o espaço entre o ponto morto superior e o cabeçote da válvula. Então, esse espaço ali, ó, onde não se tem um contato da válvula com o pistão, a gente chama de volume morto. Então, ele diminui esse chamado volume morto, ele aproveita o máximo do volume aqui para compressão. Por isso que ele melhora principalmente a eficiência volumétrica, né? Porque a gente sabe que a válvula aqui, ó, é um dos principais causadores de queda de desempenho, né? Justamente porque eu preciso de um espaço para o pistão não encostar na válvula, que aí pode dar problema, né? Então, se empenar a válvula, pode danificar o pistão. Tem que ter um espaço. Nesse espaço, eu vou perder ali um volume importante para compressão de fluido, né? Então, logo, diminui o seu desempenho. Esse tipo de compressor também ele vai ter controle de temperatura da descarga e também do superaquecimento, que contribui mais ainda para o seu desempenho ser superior, né? O outro compressor que a gente tem é o aberto, né? Ele é muito utilizado na refrigeração industrial, né? E ele é aberto porque a sua transmissão de movimento do motor para o compressor, né, ou seja, não é em um corpo só, eles estão em pontos distintos. Logo, eu preciso de um sistema de polia e correia para poder fazer essa transmissão, né? Então, o motor está do lado, o acionamento está do lado e o pistão está em outro. Aí eu preciso fazer essa união pelo conjunto polia-correia. Esse compressor é utilizado com amônia, né? Justamente, então vai ter necessidade construtiva e de funcionamento diferente em comparação aos compressores herméticos e semi-herméticos. Só que agora a amônia não é muito bom para resfriar, porque a amônia ela tem um poder de corrosão de metal maior e ela não é bom para resfriar. Então, no caso, eu vou utilizar água, né? Devido a essa temperatura também da descarga do fluido. E também dos mecanismos de lubrificação e resfriamento nas unidades de pequeno porte, lubrificação é realizada por salpico, né? Ou seja, na própria inércia o motor vai salpicando, né, o lubrificante, fazendo a lubrificação do sistema. E nesses compressores a lubrificação ela é do tipo forçada, né? Então a gente também vai utilizar as bombas de óleo, como a gente tem no motor, né? Tem o sistema forçado, porque como o sistema é maior, eu preciso distribuir esse óleo pelas canaletas. Isso é através de acionamento de energia. Eu preciso dar energia a esse óleo para ele poder circular. Isso é colocando uma bomba de óleo. E a temperatura do óleo também tem que ser mantida em níveis satisfatórios e aquecido durante os períodos de parada para evitar a dissolução do refrigerante, né? Então, você dá uma diferença de temperatura para evitar que ele se misture ao refrigerante, principalmente nos momentos de parada. E esses compressores também vai ter um sistema de segurança, promovendo a parada do compressor quando a temperatura do óleo se eleve acima de um nível pré-estabelecido ou sua pressão atinge valores perigosamente baixos. Que a gente sabe que o lubrificante, né, as temperaturas extremas, tanto do mais alto quanto mais baixo, é prejudicial para características de lubricidade. Então, isso também tem que ser evitado. Por isso, eu tenho sistema de segurança. Bom, e os meus sistemas, os compressores também vai ter os dispositivos separadores de óleo, né, justamente para uma forma de um recurso, né, de separar, né, o óleo do fluido quando, né, sai ali do compressor.
para eu poder reter o meu óleo, para ele voltar para o compressor e deixar o fluido refrigerante seguir o caminho, né? Então ele pode trabalhar com dois tipos de filtragem, do tipo coalescer, que é esse daqui, ó. Esse é o filtro coalescer, e o outro é o demister, que é esse daqui, ó. Nesse caso aqui é o sistema de amônia, né? Para separação do óleo da amônia. Bom, e além de todos os dois aí vão ter um sistema de controle de nível que atua com boia e válvula solenoide, controlando o retorno do lubrificante ao cárter do compressor. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, esse aqui, por exemplo, que é o coalescer, então eu tenho aqui a descarga do compressor, onde eu tenho o óleo, o gás, a amônia, né, no formato de vapor. Esse filtro, então, ele vai reter, né, então ele vai reter o óleo, que é mais denso, e esse óleo, por gravidade, desce. O vapor, por ser mais leve, né, ele vai subir e vai seguir aqui, né, vai estar separado, então ele segue o caminho lá no sistema. Esse óleo aqui, então, ele é controlado por essa boia de nível. Dependendo do nível aqui, ó, o cárter, por exemplo, o cárter lá está com nível baixo, então ele manda um sinal, então ele manda um sinal e essa boia aqui, então, aqui pode fazer abrindo, fazendo com que, então, essa válvula abra e joga o óleo lá para o cárter e coloque o nível normal de operação, né, se estiver no nível muito crítico. Nesse outro aqui, que é o demister, o filtro ele fica na toda a superfície. Então, vamos dizer assim, de certa forma, ele fica, a descarga fica afogada aqui, ó. Então, a amônia, ela sai e o óleo, quando ele sobe, ele vai ficar retido nesse filtro. E por gravidade, ele vai descer. E o vapor, por ser mais leve, vai subir e continuar o caminho. Então, é outra forma também de fazer o controle e da mesma forma esse óleo vai lá para o cárter, né, caso haja necessidade. E a amônia, né, devido ao seu poder calorífico, ela acarreta elevadas temperaturas de descarga, né? Então essa temperatura pode ser prejudicial para o óleo de lubrificação. Então ele pode ocasionar desgastes excessivos e redução da vida das válvulas. Então nesse caso, a refrigeração do compressor é realizada com água no interior dos cabeçotes. Então, você vai precisar, por exemplo, de uma troca de calor, né, para evitar, por exemplo, esse superaquecimento, para evitar o superaquecimento dos componentes mecânicos e também da alteração da viscosidade do óleo. Então, aí eu passo uma circulação forçada de água para, como diz, pegar esse calor, né, não deixar esse calor ali influenciar no sistema. O compressor do tipo parafuso, ele é um compressor de grande porte, ele tem dois elementos rotativos, ele tem o rotor macho, ele vai ter 4 lobos, ele é o condutor, né? E o rotor fêmea vai ter 6 reentrâncias, ou 6 canais, é o chamado de conduzido. Então, o rotor macho ele vai ter uma velocidade de rotação 50% maior que o rotor fêmea. Então, como se dá o processo no compressor de parafuso? Ele entra na parte superior, vocês estão vendo aqui, aí os parafusos vão entrando em contato ali as reentrâncias e ao mesmo tempo vai diminuindo o volume e aumentando a pressão, onde ele sai pela descarga por baixo. Então, quando o espaço entre os ressaltos passa pela entrada, a cavidade é preenchida pelo refrigerante. E só lembrando, esse tipo de compressor, ele é o único que tolera o meu refrigerante, meu fluido refrigerante no estado líquido. Nenhum dos demais tipos que a gente conhece, ele tolera o fluido no estado líquido, apenas o compressor parafuso, devido ao seu nível de robustez e simplicidade também. Então, em rotação contínua, o refrigerante retido na cavidade imóvel, circulando pela carcaça até encontrar um ressalto do rotor macho que começa a se encaixar. Então, ele diminui a velocidade, ou a cavidade, e aumenta o volume, comprimindo o gás. Então, aqui, esse guia deslizante, eu posso diminuir ou aumentar essa entrada aqui, para dar ou aumentar ou diminuir a pressão de saída. Eu consigo ajustar isso no compressor de parafuso.
Os compressores de parafuso, então, eles podem ser do tipo parafuso simples ou duplo. Os de duplo parafuso são os mais utilizados, porque ele tem uma eficiência isentrópica relativamente maior. E o óleo nesse tipo de lubrificante, ele é tanto responsável por lubrificar quanto por vedar o sistema, né? Evitar o vazamento também em outras áreas. O fluido fique somente ali retido nas entrâncias do rotor macho e fêmea, na saída e na descarga. Então, o óleo que deixa o compressor, né? Então, o óleo que é arrastado pelo gás tem que ser separado para evitar o acúmulo em outras partes do circuito. Razão pela qual a mistura refrigerante-óleo tem que passar inicialmente por um separador de óleo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um compressor, passa aqui a descarga, né? Então, claro, o meu fluido vai passar aqui junto com o óleo. Então, ele vai passar por esse tanque separador de óleo. Então, o óleo vai tender a cair, né, por diferença de gravidade. Além disso, eu vou passar por um filtro que também vai reter o meu óleo, né? Reter o meu óleo e vai passar apenas o gás. Aí o gás segue o seu caminho e o óleo volta. Então, a bomba de óleo tem aqui para justamente voltar e lubrificar, fazer o circuito, né? Tem um filtro de óleo, então recomeça aí todo o meu sistema, todo o meu circuito a funcionar, né? Para fazer o ciclo. Bom, e quais são os métodos de resfriamento do óleo lubrificante, né? Então, outra coisa que eu preciso preocupar é também com a temperatura do óleo, que é sempre frisando, né? Temperatura influencia na viscosidade. Se eu aumento a temperatura, diminui a viscosidade. Aí o meu óleo perde aqueles poderes de lubrificação. Eu deixo o meu compressor suscetível a desgaste prematuro, porque o meu óleo já perdeu aquela viscosidade original, né? Então, além da troca, eu tenho que também monitorar constantemente a temperatura para evitar que meu óleo perca suas propriedades lubrificantes. Então, como é que eu faço para resfriar esse óleo? Posso fazer com água ou salmoura. Então, lubrificante, depois de retirar calor do fluido refrigerante no interior do compressor, ele é resfriado com um trocador de calor, no qual circula água ou salmoura, né? Então, tem o refrigerante com o compressor, vem com o óleo, tem um separador de óleo, esse óleo ainda continua quente, para ele não chegar quente e esquentar mais, eu troco o calor. Eu posso trocar aqui com uma água ou salmoura, para ele chegar com a temperatura ideal de lubrificação e proteção. O outro é resfriamento, realizado pelo próprio filtro refrigerante condensado, circulado por bomba ou termosifonamento. Então, o fluido que troca calor com óleo lubrificante aquecido é o próprio filtro refrigerante do circuito no estado de líquido condensado. Então, a gente tem aqui o compressor, o refrigerante com o óleo, né? Passa aqui, então vai ter o meu separador de óleo, né? Então, o meu óleo ele vai separar aqui. Então, meu óleo ele vai ficar aqui, ele continua quente. E aqui, então, meu fluido segue, meu fluido refrigerante, então, passa pelo condensador. Quando ele passa pelo condensador, ele vai transformar, ele vai passar de vapor para líquido. Ou seja, ele vai rejeitar o calor, ou seja, ele vai se resfriar e vai passar para líquido. Então, de certa forma, esse calor que foi retirado, agora ele está mais frio. O que eu posso fazer? Ele vai passar aqui, ó, parte desse refrigerante, ó, através de um bombeamento. Eu posso pegar parte desse fluido e passar aqui e trocar o calor com o óleo. Então esse calor vai passar, esse frio vai passar uma parcela para o óleo, onde ele vai se resfriar. Aí ele volta para o compressor, onde ele vai fazer a sua função principal, que é lubrificar o sistema. Então aqui eu utilizo o próprio calor trocado pelo condensador, né, onde vai estar com o líquido a baixa pressão para trocar, né, de calor. Outra forma de resfriar o óleo lubrificante é por injeção de fluido refrigerante na carcaça do compressor durante o processo de compressão. Então, o resfriamento do lubrificante ocorre por meio de injeção de fluido refrigerante líquido na pressão de condensação, no interior da carcaça do compressor.
Então aqui o que acontece? Ó, eu vou ter o refrigerante com o óleo, ele sai, vai para o separador de óleo, né? Então aqui eu vou ter o óleo volta, né? E o meu fluido segue o caminho, passa pelo condensador, passa de vapor para líquido, no tanque de líquido uma parte vai para o evaporador e uma parcela desse tanque de líquido ele é desviado para o compressor. Então, ao mesmo tempo, ele passa aqui para arrefecer o meu sistema, o meu compressor. Então, ao mesmo tempo que o fluido está passando aqui, também vai ter fluido, por exemplo, passando de forma paralela, trocando calor, de forma a arrefecer o meu compressor e também o meu óleo. Então, eu consigo manter o meu óleo na sua temperatura de operação normal. E o outro sistema é bombeamento de refrigerante condensado na descarga do compressor. Então, nesse processo, o meu refrigerante líquido ele é bombeado na tubulação de descarga do fluido refrigerante entre o compressor e o separador de óleo, onde eu resfrio a mistura de óleo e fluido refrigerante. Então, da mesma forma que entra refrigerante, o compressor com óleo vai para o separador de óleo. Então, meu óleo fica retido aqui, meu fluido segue o caminho para o condensador, passa de vapor para líquido. Então, parte do líquido vai para o evaporador, onde ele tem que fazer os seus, né, tem que fazer um sistema ali de refrigeração. E depois uma parte refrigerante líquido, onde eu vou de fato aqui, ó, jogar uma bomba onde ele vai também refrigerar, um bombeamento no compressor. Então ele também vai jogar refrigerante condensado na descarga do compressor, justamente para manter o meu óleo. Então ele joga aqui na descarga para manter o meu óleo, então, dentro também das temperaturas normais de operação. O outro sistema aí de controle de capacidade dos compressores parafusos também é pela chamada válvula deslizante. Lembra aquela válvulazinha que eu mostrei aqui, ó? Então ele ajuda principalmente na capacidade, ele aumenta ali a área e diminui a área, né? E essa válvula deslizante ela é comandada por um circuito hidráulico, como a gente está vendo aqui, ó. Então ele vai, dependendo da abertura, ele tem um bypass de água e ele vai controlar a descarga aqui, ó. Bom, e como é que o que faz, né? Qual que é a razão de existir disso? Né? Para justamente controlar a capacidade pela variação da rotação do motor de acionamento. Então, dependendo da rotação, eu posso aumentar ou diminuir ali a descarga para ter uma melhor eficiência energética, né? E conforme demanda, né? Posso fazer ele girar mais ou girar menos. Então, eu posso controlar a questão ali de conforme demanda do meu processo industrial ali, o processo do free, eu consigo ter um controle melhor. Não preciso ter que estar na mesma rotação girando sempre. Né? O compressor não precisa estar trabalhando de forma direta, de forma ininterrupta. Né? Então, na refrigeração industrial, esse é o mais utilizado, né? O aberto do tipo parafuso. Ele tem uma manutenção relativamente simples, até porque são poucos componentes mecânicos. Uma substituição e reparo é em campo, né? Feito de forma ali na hora. E por ser equipamentos de maior precisão em nível tecnológico, eles são mais confiáveis em comparação aos alternativos. Só que eles necessitam, em alguns casos, apoio de assistência técnica, por apresentarem menor necessidade de manutenção. Né? Então, eles são mais robustos, né? São mais confiáveis, por isso que na indústria utiliza de forma abundante. Então, aqui ó, faz justamente essa descarga, né? Por questão de demanda, lubrificação, tá? Que o circuito vai fazer conforme, né, a necessidade. Isso pode ser feito de forma automatizada. A demanda está alta, então vou aumentar aqui vou girar mais e aumentar mais a minha descarga. Ah, não, vou fazer, né, vai trabalhar menos, gira menos, deixa a descarga aqui um pouco melhor. Então isso, né, vai depender ali de demanda. O compressor scroll, né, o caracol, ele é usado nos sistemas de ar-condicionado e em algumas aplicações comerciais. Então, nesse compressor, um dos rotores é fixo e o outro vai orbitar excentricamente sem rotação, onde ele vai aprisionar e comprimir parte dos fluidos em canais dos rotores. Então, aqui tem a foto mesmo
e aqui é justamente como é que inicia. Então ele pega a sucção na periferia e vai envolvendo o gás na sucção. Então, à medida que ele gira excentricamente, ele vai diminuindo o volume e aumentando a sua pressão, tá vendo? Ele vai reduzindo o volume, onde ele termina o processo de compressão. Aí, nesse momento, ocorre a descarga, que é bem no centro do caracol. No centro do caracol, ele é a descarga totalmente aberta. Então, aqui ele joga o fluido para baixo. Então, ele tem 6 fases. É a fase de sucção pela lateral da espiral. A segunda fase é a superfície da espiral, eixo fixo e móvel. Né, o eixo eles vão se encontrar formando bolsas de fluido. A terceira fase, o volume da bolsa de fluido é progressivamente reduzindo, ou seja, ele vai reduzindo de forma progressiva, onde ele vai sendo conduzido para o centro das espirais. A quarta fase, a compressão contínua sobre o volume, produz maior redução, onde ele força, então, ele vai forçar para o ápice aí, então, do pico de pressão, onde ele vai ser empurrado para o centro. E na fase de descarga, o volume da parte central das espirais é reduzido ao máximo pelo movimento de compressão do eixo móvel, onde promove o início da saída do fluido efferente pela abertura de descarga. Finalizei a compressão, a descarga fica completamente aberta. Se dá até a saída de todo o volume de efferente quando foi comprimido. Certo? Então era isso que eu queria falar aí hoje, Roberto. Alguma dúvida aí, questionamento? Não, tá tranquilo. Bom, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, só me procurar. Então vou desejar a você aí, Roberto, uma boa noite, ok? Fique com Deus e até a próxima semana. Falou. Tchau.